Então surgem vários momentos que caracterizam a agricultura tecnologicamente. Então tinha aqui a agricultura 1.0, que era uma agricultura manual, usando força animal, aquele arado sendo puxado por um boi, né? Então, é um primeiro momento assim de caracterização do uso de tecnologia. Mas aí, pergunta, qual era a tecnologia que estava sendo utilizada? O próprio arado manual era uma tecnologia que estava sendo utilizada. E aí, depois, teve uma outra revolução, que daí foi quando surgiu o motor a combustão e começou a se utilizar tratores e outras ferramentas para otimizar esse processo de agricultura. Mas até então, era uma agricultura muito massiva. Por exemplo, para se fazer uma adubação, se fazia adubação em toda uma região. Se fosse fazer um combate de praga, se fazia em toda uma região. E isso significava que você tinha um desperdício de dinheiro quando você adubava aonde não precisava ser adubado, ou quando você usava alguns produtos químicos para poder acabar com pestes e pragas em áreas que talvez nem precisava disso. E aí surge, né, na década de 80, 90, surge aí, no finalzinho da década de 80, início de 90, surge aí o GPS. E essa comunicação GPS facilitou muito a agricultura porque possibilitou automatizar alguns processos. Por exemplo, um trator que precisava percorrer uma determinada área. Com o uso do GPS, ele não precisava mais percorrer a mesma área mais de uma vez, ou às vezes deixar de ir em algum lugar que já tinha ido, porque o GPS auxiliou nisso. Mas aí, qual era a questão nesse momento? Você ainda tinha ali o ser humano pilotando, né, dirigindo aquele veículo e passando e percorrendo por toda a área. Entretanto, ele tinha consciência por onde ele estava passando, por onde ele já havia passado, e nisso conseguindo reduzir um grande valor em dinheiro, porque começou a otimizar um pouco mais o uso desses insumos. A agricultura 4.0 é uma agricultura que usa já a tecnologia de internet das coisas. Então, por exemplo, enquanto lá na agricultura 3.0 você tinha a máquina e a comunicação via GPS para poder fazer um processo de percorrer uma terra, na agricultura 4.0 você já tem ali um drone que percorre uma área, ele consegue identificar qual é a área que precisa de algum pesticida ou alguma área que precisa de uma adubagem, verifica a qualidade do solo, se o solo está seco, se o solo está úmido. E aí o drone se comunica com uma máquina, e essa máquina, de forma autônoma, consegue ir até aquela área degradada, que precisa de uma manutenção para poder desenvolver. Ou seja, na agricultura 4.0, nós temos os equipamentos, as coisas, né? E daí surge o conceito de internet das coisas, as coisas se comunicando e ajudando na produtividade. Entretanto, nesse momento histórico, a agricultura 4.0 ainda tem o papel do engenheiro agrônomo, do dono da propriedade, de apertar o botão, poder de decisão. E agora, recentemente, surge, né, a agricultura 5.0. E essa agricultura 5.0, o poder de decisão pode estar por trás uma inteligência artificial. E aí as pesquisas e os números, eles mostram, né, que o poder de predição, né, porque daí a inteligência artificial não trabalha somente na tomada de decisão propriamente dita. A inteligência artificial, ela tem o poder
de predição, de prever se algo vai acontecer. Então, um exemplo, um drone, ele consegue identificar se uma planta ela está sofrendo por algum motivo, antes mesmo dela manifestar algum sintoma, por exemplo, de cor. Porque o drone, quando sobrevoa uma área, ele joga, através de sensores infravermelhos, ele consegue identificar se a planta, né, ela já está precisando de algum suplemento. Porque o espectro do infravermelho, ele traz essa informação. Então, você consegue, né, com a utilização do drone e da inteligência artificial, prever as áreas que estão sofrendo por algum motivo. Então, a gente tem aí a predição. O que é a predição, então? É você ter a capacidade de enxergar um problema que ainda vai acontecer. E aí a inteligência artificial não fica só limitada às máquinas. E aí, tudo bom? A inteligência artificial não fica só ligada às máquinas. Ela também está conectada na nuvem. Aí ela pega dados meteorológicos, ela pega dados estatísticos, a história dos últimos 50 anos, a história dos últimos 50 anos em relação àquela área, previsões do tempo. Então, a inteligência artificial consegue se organizar nesse sentido. Tá, então a gente viu um pouco sobre a história dessa agroindústria, desde a agroindústria 1.0 até a agroindústria 5.0, mostrando essa evolução tecnológica e as grandes possibilidades disso. Mas agora vamos enxergar essa realidade no estado de Rondônia, e vamos enxergar não só a realidade no estado de Rondônia, mas vamos ver o que as pesquisas científicas, os pesquisadores têm feito em relação a isso, pesquisado no nosso estado e têm divulgado. Então, como nós sabemos, né, o estado de Rondônia ele tem a origem lá na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e teve vários ciclos. Teve o ciclo da borracha, teve o ciclo do ouro, e depois veio o ciclo o ciclo da agricultura. E quando nós falamos da agricultura, aí a gente está falando de tudo, tá? De plantio, de boi, de todos os tipos de negócios agro. Nós temos um salto da década de 70 de mais de 1000% em relação à exploração agrícola no nosso estado. Ou seja, se a gente olhar, vamos pensar, a história da humanidade, quanto tempo o ser humano ele se desenvolveu na agricultura, quanto tempo ele levou para explorar grandes áreas. Então, no estado de Rondônia, nós temos um período muito curto, 40 anos, 45 anos, um período muito curto, e um boom histórico em relação à exploração agrícola. Então, é muito interessante dizer isso, porque existem mais pesquisadores internacionais enxergando esse movimento do que pesquisadores regionais. Então, nós temos aí, na década de 70, aquele mesmo fenômeno, né, que a gente falou da agricultura 1.0 acontecendo. Então, era a pecuária extensiva, e a pecuária extensiva, ela trabalhava mais ou menos assim. Derrubava tudo que podia derrubar, plantava capim. Quando aquela terra não estava dando mais qualidade no capim, derrubava uma outra área, plantava capim de novo. Então, começava a fazer muita derrubada para poder plantar mais capim, para poder oferecer alimento para o boi. E aí a gente tem também uma característica de agricultura familiar inicial. E isso tudo, para quê? Para que as pessoas pudessem
ocupar o território e ter a titularidade dele. Porque naquela época, se você falasse somente que aquela terra era sua, não seria. Você tinha que ocupar, você tinha que ter benfeitorias, né? Era o que o governo na época estava pedindo para reconhecer a titularidade e posse. E aí, nos anos 2000, a gente começa a enxergar um movimento da soja, né? Dos grãos da soja. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos áreas de pecuária grande no Cone Sul do estado. Só que a soja, ela precisa de grandes áreas planas para ter o plantio. Então, os donos de propriedade que trabalhavam com gado, que já tinham as suas áreas assim abertas por conta do pasto, começaram a vender as suas propriedades com um valor superfaturado, valor alto, e comprar propriedades mais ao norte do estado, que ainda não havia um grande rebanho, né? Ainda tinha muito que crescer no norte do estado. Então, vendiam as áreas no sul do estado por um valor alto e comprava áreas na região norte do estado por um valor mais baixo. Mas isso fez com que aumentasse muito o rebanho no norte do estado. E, ao mesmo tempo, trouxe a mecanização, né, que é o boom da mecanização, para o Cone do Sul do estado. Então, a gente começou a ver aquelas grandes colheitadeiras, aquelas grandes máquinas de fazer adubagem, de fazer controle de pragas, no sul do estado. E aí chegou, no sul do estado, a agricultura de precisão, que daí é aquela que eu comentei no começo da palestra, da agricultura 3.0, onde tinha a comunicação via GPS, uma pessoa pilotando o trator e ela sabendo qual a área precisaria ser tratada. E aí, teve um período, né, que começou a utilizar um piloto automático, que daí dentro da cabine daquele trator tinha um displayzinho que mostrava uma linha imaginária, tipo no GPS, igual a gente vê hoje nos nossos carros, né? O controle de GPS mostrando a área por onde deveria passar. Uma outra situação também, um grande problema que começou a surgir e ainda é uma realidade, é, por exemplo, a produção do leite e o melhoramento genético. Então, nós temos a agricultura familiar muito forte, entretanto, o leite precisa do quê? De armazenamento. Porque se você tira o leite e não tem um local para armazenar, o leite vai estragar. Então, é um grande problema que tem a agricultura familiar ainda hoje. Mas aí o que a gente vê aqui em relação a esse slide, que daí é o cultivo o sojicultor, né? Cultivo da soja, e esse slide. Esse slide, a gente está falando daquelas grandes lavouras, né? Do pessoal que tem dinheiro. E tem dinheiro para investir, inclusive, em tecnologia. Mas aqui, a gente vê um contraponto. Parou de funcionar de novo? Aqui a gente vê um contraponto, que daí boa parte da indústria leiteira é formada pela agricultura familiar. E, muitas das vezes, a agricultura familiar não tem tecnologia para poder manter o leite, né? E, da mesma forma, o melhoramento genético, que o leite necessita. Porque quando a gente fala de produção leiteira, você faz a seleção, né, das melhores vacas, das que produzem mais leite, então você faz o melhoramento genético em relação a isso. Mas você precisa de investir em tecnologia para que isso ocorra. E isso ainda é muito distante da agricultura familiar. Outra coisa que também acaba deixando a desejar é a infraestrutura do Estado que promova também a agricultura em geral. Então, a gente não tem ferrovia, as nossas rodovias, principalmente as que fogem da BR-364, ainda não são totalmente adequadas. Então, é outro problema também que nós estamos enfrentando.
Mas aí, teve um salto aí na última década em relação à agricultura 4.0 aqui no estado de Rondônia. Então, hoje, por exemplo, com o plantio de café, o plantio de soja, nós temos muita utilização de drone para poder verificar a condição das plantas, se elas precisam, de forma bem pontual, serem cuidadas em relação a pragas, em relação à umidade do solo, em relação a nutrientes. E aí nós temos um grande problema, porque daí nós temos, na região amazônica, as grandes empresas que conseguem utilizar essa conectividade, né? Utilizar esses recursos tecnológicos para as suas propriedades, mas, por um outro lado, o pequeno produtor, ele não tem conectividade, né? Às vezes até para ter acesso ao celular, ao uso do aparelho de celular mesmo, da telefonia, é difícil conseguir sinal de torre. E aí vem o custo super pesado da aquisição de equipamentos de hardware e de ferramentas e da própria robótica. E aí a gente enxerga que talvez uma solução para isso seja o cooperativismo, que também precisa ser incentivado. E aí, vamos agora falar de algumas tecnologias que são utilizadas, e eu vou tentar, de uma forma breve, explicar sobre essas tecnologias. Então, nós temos a inseminação artificial, que isso já é bem popularizado. A questão dos tanques de resfriamento, que ela é muito necessária por conta, principalmente, do leite. Nós temos aqui a barra de luz com piloto automático, que daí, quando a gente fala de barra de luz com piloto automático, não significa que vai ter uma barra de luz no chão. Essa barra de luz é aquela linha que aparece no display quando o trator está caminhando. Então, aqui ele mostra uma foto de como que mais ou menos funciona. E nas primeiras versões, essa máquina ela era dirigida por uma pessoa, e depois ela foi evoluindo, chegando ao ponto de não ser mais ter a necessidade do motorista, dela ser 100% automatizada. Só que daí tem uma questão em relação a isso, e uma evolução que nós temos depois da 3.0 para 4.0 e para 5.0. É que, por exemplo, a comunicação GPS não é uma comunicação de grande volume de dados. A comunicação GPS, ela é uma comunicação que passa coordenadas. Então, por exemplo, para o agrônomo ou o técnico responsável por aquela área, com o uso dessa tecnologia da agricultura 3.0, existe a necessidade do deslocamento até a máquina para poder pegar os dados. Tipo, quais são as áreas, qual região de solo que precisa de umidade? Qual região de plantas que precisa de determinados nutrientes ou pesticidas, seja lá. Então, e precisa do deslocamento. Então, é onde a agricultura 4.0 também tira esse gargalo. Tira a necessidade do responsável ter que ir localmente naquele equipamento, né? Vamos chamar esse trator de um robô, de ter que ir até esse robô para poder coletar os dados. E aí, outra tecnologia que se utiliza, aí já na agricultura 4.0, é a utilização do drone, né, com internet das coisas. Então, como eu falei para vocês, os drones, eles são como os olhos no céu. E não é só pela câmera que ele enxerga pelos sensores deles. Então, esses sensores, eles conseguem identificar a saúde da planta. Entretanto, quando a gente utiliza já a inteligência artificial, lembra que eu falei para você daqueles dados que o agrônomo teria que ir localmente para poder fazer a coleta? Esses dados são terabytes de dados. É um volume de dados muito grande. E mesmo tendo uma pessoa responsável pela análise desses dados, ela não conseguiria individualmente
por metro quadrado, por centímetro quadrado, tratar desses dados e identificar realmente os pontos específicos de necessidades, os pontos específicos de fragilidade. Então, com o uso da inteligência artificial, é que isso evoluiu. Porque daí você tem ali o agrônomo ou a pessoa responsável tendo acesso somente ao relatório de uma inteligência que já resolveu o problema. E aí nós temos alguns softwares, né? Nós temos aí a plataforma GSoja, que ele é utilizada para o diagnóstico agronômico. Nós temos aí algoritmos de processamento. A plataforma GSoja é um sistema especializado em gestão. Então, ela trata de como você administrar toda a gestão do ciclo da soja, desde o plantio até a colheita. E o pós-colheita, a venda e tudo mais. Nós temos aí algoritmos de processamento, entre eles o Safer e o Metric, que ele faz o cálculo de eficiência de água e recursos. Aí, nesses recursos, a gente entra a questão dos nutrientes do solo. Nós temos visão computacional, que é utilizada também pelos drones, que utiliza um algoritmo chamado IOLO, que identifica as pragas via imagens de drones. E aí, entrou agora nos últimos 5 anos, né, 4, 5 anos, o ChatGPT. Por que está aqui o ChatGPT? Porque o ChatGPT, ele foi citado nas entrevistas que ocorreram. Teve um cientista da Universidade Federal de Santa Maria, que ele fez uma pesquisa com 50 propriedades no Cone Sul do Estado. E as pessoas entrevistadas citaram o ChatGPT. Mas, infelizmente, o que acontece? O ChatGPT não é uma inteligência artificial confiável para o tipo de decisão que precisa ser tomada, né? Mas é algo que está sendo utilizado, é uma realidade. E aí a gente começa a entrar numa reflexão. A gente vê toda essa evolução, equipamentos, né, de alta tecnologia, mas aí a gente está comprando o futuro, mas a gente está se esquecendo de quem que vai operar isso. E aí a gente entra numa outra reflexão, é que quem é que desenvolveu esses computadores, quem é que desenvolveu essas máquinas? Por que nós temos pesquisadores alemães, franceses, pesquisadores chineses, americanos, vindo para cá, para a nossa região, e estudando a nossa região? Porque a nossa região é um potencial agrícola. E eles sabem que nós precisamos melhorar. Porque lembra que naquela grande área que era utilizada para gado, quando aquela área não atendia mais, a necessidade era o quê? Derrubar mais, plantar mais capim, né? E aquela outra área que ficava parada, ficava em desuso. Então, a gente precisou evoluir. E o que acontece? Outras nações têm vindo fazer pesquisas aqui para poder desenvolver o que nós vamos precisar comprar, né? Então, por isso que eu coloquei, compramos o futuro, mas esquecemos de quem vai operá-lo. E aí entra, né, algumas soluções de que nós precisamos começar a desenvolver com mais força no nosso estado de Rondônia, que seria o fator humano. Que nós já temos a escassez de mão de obra para atender o agro 4.0. Para vocês terem ideia, para a gente conseguir atingir 100% do potencial da nossa área, hoje nós utilizamos menos de 25% desse potencial. E nós temos uma perda de 34% por falta de capacitação do próprio produtor.
E aí ele tem que chamar alguém de outro estado, ou de repente começou um problema numa lavoura, e aí até a pessoa estar disponível para poder chegar e resolver o problema, o caos já foi instalado. Então nós temos um problema de mão de obra, mas temos a tecnologia. Nós temos a tecnologia disponível, mas nós temos a mão de obra faltando. Então, o que acontece atualmente, né? Nós temos um excesso de dados disponível, nós temos uma limitação de interpretação desses dados, e isso causa frustração e ansiedade digital, porque a pessoa que está passando pelo problema não vai ter o tempo suficiente para poder resolver. E nós temos, ao mesmo tempo, uma resistência cultural, que não basta somente disponibilizar a tecnologia. As pessoas que vão utilizar essa tecnologia precisam querer utilizar também. E aí também nós temos o paradoxo do investimento. Então, ao mesmo tempo que nós temos grandes lavouras com muito recurso para poder investir em tecnologia, nós temos outras que não têm esse investimento. Então, como resolver isso, né? Resolver esse paradoxo entre a tecnologia existente e a mão de obra, os recursos humanos para utilizá-la, né? Então, a gente tem que pensar muito além da realidade atual. A gente precisa começar a plantar uma semente na escola, na sala de aula. Hoje, a BNCC, que ela rege a Base Nacional Curricular, ela já exige que as escolas, mas isso é muito recente, ela já existe que as escolas coloquem na sua grade curricular o pensamento computacional, por exemplo. O que é o pensamento computacional? É pensar em resolver problema utilizando tecnologia, certo? Então, a gente tem que aproveitar esse movimento que está acontecendo no Brasil, mas focar no estado de Rondônia, nos problemas do estado de Rondônia, para que não ocorra o quê? De ter que mais para frente ter a necessidade de contratar alguém de fora para poder desenvolver trabalhos aqui dentro. Então, nós temos aí um outro movimento que, além da BNCC, é a Olimpíada Brasileira de Robótica e outros desafios de tecnologia existentes no Brasil. Mas, especificamente no estado de Rondônia, a OBR ela é um celeiro da inserção desse pensamento computacional para os estudantes. E daí ela começa nas escolas públicas, ou as escolas particulares também. A gente tem aqui presente alguns alunos que fizeram parte da UBR. Durante o período que os estudantes eles se planejam para organizar o seu robô, para desenvolver o desafio da UBR, eles têm que começar a estudar áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que é o que significa STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E depois fazer essa comunicação, né? Compartilhar essa comunicação. Então, gente, aqui no estado de Rondônia, nós, através do Instituto Federal de Rondônia, a gente vem desenvolvendo a Olimpíada Brasileira de Robótica desde 2010. E a gente tem visto realmente que muitos dos estudantes que passam por essa experiência da UBR, eles acabam se inserindo nas áreas das engenharia e pensando também em como resolver problemas regionais. Então, isso mostra, né, que o IFRO ele tem se transformado, né, essa paixão, né, de desenvolver robôs, e tem transformado
em profissão. Então, preparando essa mão de obra necessária, não só como mão de obra, mas também como pensadores, né, que podem vir a propor tecnologias para resolver os problemas nossos, né, os problemas da região. Então, nós vemos aí o gargalo macroeconômico, né, que existe um gargalo de adoção de inteligência artificial, internet das coisas, no campo, e a falta de mão de obra. E isso não é uma coisa que eu estou falando. Ali tem a citação que está a poltrona na frente, mas tem ali o nome do autor que pesquisou e divulgou isso. E, por um outro lado, nós temos o jovem programador, que ele vai trabalhar tanto a programação de um robô, quanto também da inteligência artificial. Então, a pergunta que não quer calar: o que falta aproximar esse programador que está no ensino médio, que já está na graduação, aproximar essa pessoa da realidade do estado de Rondônia, que é o agronegócio? Falta uma coisa muito delicada aí no meio para criar essa ponte, né? Então, nós temos aí que o Agro 5.0, que a imaginação é o limite. Por que eu coloco dessa forma? A gente vê que na evolução do Agro 1 até o 5, do Agro 1 super manual, no Agro 5 uso de inteligência artificial. O que mais dá para fazer? Eu vejo, por exemplo, que talvez essas áreas laboratoriais, né, de um diagnóstico mais preciso, que às vezes você tem que mandar alguma coisa para um laboratório e demora um tempo para você tomar uma decisão. Eu vejo que existe a possibilidade disso tudo começar a ser embarcado. Atualmente, essas grandes colheitadeiras, que também são utilizadas para adubação, para pesticidas, elas têm um mecanismo que ela fura a terra, e aí ela já traz vários dados ali naquele momento, em tempo real. Já traz vários dados, por exemplo, umidade do solo, quais são os nutrientes, se ali precisa de adubação, se a terra está ácida. Já traz várias informações naquele momento. Então, é possível utilizarmos a nossa imaginação para poder desenvolver tecnologias pensadas por nós e pensados em nós, certo? Então, o tempo é um pouco corrido, desculpa passar assim corrido em muitos conceitos, mas gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Aqui está o meu e-mail, rafael.pituac@ifro.edu.br, e estou à disposição de vocês, caso vocês queiram entrar em contato e tirar algumas dúvidas. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a participação do senhor Rafael Pituac, do Instituto Federal de Rondônia, com a palestra Robótica e AI Agro, que falam os pesquisadores. Uma boa tarde para você que está conosco, chegou com a sua família, as crianças, estudantes, profissionais. Sejam bem-vindos. Logo mais nós teremos a grande final, daqui a pouquinho, final da Maratona Empreendedora. Serão 8 finalistas apresentando seus pits aqui no palco para a banca avaliadora. E na sequência, a final também da Batalha das Startups, da mesma forma com os jurados. E 3 finalistas estarão aqui se apresentando para a banca. Então vai ser um momento de muita torcida, muito válido e um momento muito aguardado, com a maior premiação da história até então, nesta edição da primeira Rondônia Startup Connect, edição Cacoal. Nós vamos dar sequência agora, convidando para a nossa última palestra, antes das finais, e a última palestra aqui dessa edição Cacoal do Rondônia Startup Connect. Queremos receber aqui no palco para palestrar sobre inovação frugal na Amazônia, transformando limitações em oportunidades sustentáveis, do Inodeva. Nós vamos receber Maria Aparecida Toivanen. Vamos recebê-la. Os aplausos.
agradecer a participação de todos que estão online, também no nosso canal do YouTube. Gente, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Para mim é um prazer grande estar aqui em Rondônia e, na verdade, depois de algumas décadas, quando criança eu já morei aqui, né? E a gente voltou para Minas e hoje voltar aqui, né, para compartilhar alguma coisa que eu aprendi e também aprender com vocês. Né, foi uma palestra bem interessante agora do professor Rafael. E eu vou falar sobre inovação frugal. Quando eu começar a apresentar o conceito, vocês vão saber assim, que já viram, muita gente tem alguma referência, embora, né, a gente não seja um conceito que a maioria das pessoas, que mesmo estudando inovação, estuda em sala de aula. Ele vem muito da prática. Né, falando um pouquinho de mim, né, além de ter morado em Rondônia quando eu era criança, a gente voltou para Minas. A minha carreira, né, profissional foi principalmente fora do Brasil. Eu morei 16 anos na Finlândia, retornei em 2021, né, e aí estabeleci a Inodeva em Belo Horizonte. E um aspecto que nesse trabalho, né, fora do Brasil, e trabalhava bastante em atividades relacionadas à colaboração em pesquisa e inovação, né, com a Europa e a América Latina, era ver muito a discrepância, né, do quanto se desenvolvia lá e de investimentos e acesso, né, ao autodesenvolvimento tecnológico, né, e aí via vários indicadores também socioeconômicos, né, e a discrepância e o potencial de aplicação daquelas soluções aqui, mas também, ao mesmo tempo, né, a necessidade de se fazer modificações, contextualizar as soluções, também em termos, né, de preço, para promover a acessibilidade. Então, essa é uma coisa que essa abordagem de inovação frugal vem a atender, né? E eu vou falar mais para vocês a respeito. Tá. Então, só para situar vocês, né, a gente está falando aqui, né, de frugalidade. É o jeito simples, né, de fazer ou de viver, e frugalidade é também pregado, né, em algumas religiões, até também como um meio de apurar o espírito, né? E a bioeconomia, e é interessante, né, a gente vê como esses se ligam, porque o decreto brasileiro que promove a bioeconomia, ele fala, né, além do desenvolvimento produtivo e econômico, em justiça, ética e inclusão, né? E ali a questão de sustentabilidade, né, de benefícios. Então, a gente vê um pouco aí, né, pela uma comparação com a abordagem tradicional de inovação. E eu vou falar assim, muitas das palestras que a gente viu aqui, especialmente, né, na abertura, na quinta-feira, com o Juan Pablo Boeira, está muito relacionado a essa abordagem tradicional de inovação, né, que são soluções desenvolvidas principalmente, né, nos países mais desenvolvidos. A gente está falando aqui de inteligência artificial de uma maneira muito determinística, né, quase no fechamento, na quinta-feira, né, o Juan Pablo, né, falou assim, das profissões que vão desaparecer, mas a gente ainda tem muitos problemas capciosos, né, assim, aqueles que ainda não são atendidos. Então, a gente está vendo, né, as soluções que surgiram aí nos países em desenvolvimento. O professor Paulo Haddad, na quinta-feira também, ele falou, por exemplo, da oportunidade que um agricultor, né, que desenvolve uma solução bem rudimentar, se aquilo, né, aquela solução foi estudada, a base dela, né,
a, a base no sentido do que, ao que ela, o mecanismo, né, com que ela opera, que ela se dispõe a resolver, pode virar uma patente. Então, né, esse mais ou menos o processo, e aí que eu não vou discutir a questão da patente, eu vou colocar assim, a inovação como algo que é desenvolvido com algum caráter de novidade, né? Quem for aí estudar né, teoria da inovação, a gente tem que ver assim, a inovação é algo novo, tanto para o país, ou até mesmo para uma propriedade que introduz ali uma mudança, como o professor Rafael aqui ilustrou, né, todo o encadeamento ali da tecnologia tradicional até hoje a indústria 5.0. O que tem, né, nessas inovações frugais aí, elas se originaram, né, dessa serendipidade, a busca de resolver um problema, né, ali de uma maneira criativa, principalmente por falta de recursos. Depois, hoje, né, na verdade, o tema passou mais a ser falado porque multinacionais, buscando desenvolver produtos adaptados para a realidade dos países em desenvolvimento, e aí Unilever, várias outras, né, a General Electric é um bom exemplo também de soluções em saúde voltada para os países emergentes, né, elas passaram a desenvolver produtos mais específicos, principalmente tentando alcançar, né, populações de mais baixa renda. E aí desenvolver estratégias específicas de negócio. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre qual é o impacto que as empresas, né, e isso aqui foi por exemplo, a Bosch, né, concentrava todo o desenvolvimento de inovações dela na Alemanha. Hoje, a parte relacionada a agronegócios e algumas outras tem uma forte influência do P&D brasileiro. Então, eles tiveram interesse em saber, né, que impactos, né, de como eles poderiam fazer inovação frugal aqui, quais os impactos, né, e eu participei de uma atividade com eles, mas motivando os próprios funcionários a pensar meios de desenvolver inovações mais acessíveis para o mercado da América Latina. Então, o que se ganha ali, né? Eficiência de custo, expansão de mercado, claro, né? Você passa a vender para uma base maior quando você tem produtos para a classe de renda mais baixa, né? Resiliência e adaptabilidade, se adapta ao mercado, né, tem maior possibilidade de continuar no negócio, né? Não necessariamente essa visão de inovação frugal ela veio conectada com esse aspecto de sustentabilidade. Estou falando aí, né, de sustentabilidade econômica, ambiental, mas né, por meio de desenvolvimentos de estudos acadêmicos e também, né, as próprias normas ambientais sendo mais estreitadas nesses países, também isso voltou a uma maneira. E, por reduzir custos, né, você tem de arrumar alguma maneira de produzir com matéria-prima local, né, em vez de importar da matriz, né? Então, isso também vem gerando mais sustentabilidade. A questão da imagem corporativa, né, desenvolver com e para os consumidores, então, você acaba incorporando mais, né, das necessidades deles e até do conhecimento desses consumidores para o processo e para o produto. E vantagem competitiva, né? Isso aí resume tudo. E aí, voltando, né, para a questão, assim, pensando no impacto mais holístico, e eu vou colocar aí mais ou menos duas perspectivas. Essa primeira, aí, voltada mais para as empresas, como elas devem operar, e etc., é mais uma abordagem, por exemplo, que academicamente é muito mais estudada na Europa,
né, ligando as empresas de lá, indo operar em mercados de países emergentes, ou que se fala aí do sul global. Os países, e aí, na América Latina, a gente tem uma rede de pesquisadores, empresas, voltadas, né, para essa temática de inovação frugal. Tem uma rede latino-americana de inovação frugal. A gente tem trabalhado bem mais essa questão do impacto. Claro, desenvolver negócios, né, para essa inovação, que eles tenham, podem ser, né, aí, por ONGs, por empresas, e tem um espaço imenso para a atuação de startups, né, e aí, inclusive, com grande input tecnológico. E aí eu vou me dar a licença, mencionar, por exemplo, o Éder, da AES Developer, que está aqui, né? Eu estava vendo, a plataforma que ele está desenvolvendo, ela pode possibilitar aí desenvolvimentos, inovações frugais, porque ela é multipropósito, né? Então, são mecanismos que facilitam a diminuição de custos de adaptação, por exemplo. Então, a gente, né, aqui na América Latina, a gente tem promovido muito mais essa discussão em termos dos impactos em relação às pessoas que têm menos acesso, né? E aí, muitas dessas soluções, elas são carreadas aí por novos negócios, por ONGs, e não tanto por empresas estabelecidas. Dão um ótimo espaço aí para novos negócios, né, de impacto socioambiental, por exemplo. Então, é uma combinação, né, de visualizar um máximo de impacto, utilizando aí o mínimo de recursos, né, tendo um modelo de negócio que viabilize, né, tanto a questão em relação à necessidade e ao desejo do usuário, quanto a viabilidade econômica, que ele possa pagar, né, e também seja sustentável para o meio ambiente. Então, nessa vertente, a gente trabalha muito com essa visão de fazer o máximo, né, para mais pessoas e por menos, e incluindo também com essas pessoas. E voltando, tem, né, aí algumas das métricas que se avalia o impacto, né, dessas inovações frugais com essa abordagem, estão relacionadas aí aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, né, meio que funcionando como orientações, assim, né, a gente tem os atributos de inovação frugal. Claro que quase nenhuma solução que esteja pensada, ela contempla todos esses atributos de uma só vez. Mas é como se é uma régua, né, que uma universidade, uma empresa, uma startup ou qualquer entidade esteja desenvolvendo, né, de antemão pode pensar assim: como eu posso fazer um produto que contemple, né, um serviço que contemple o máximo possível desses atributos. Então, né, começando ali a questão do enfoque humano, né, tem que fazer junto com as pessoas, entendendo qual é a necessidade, as restrições. Aí a questão de literacia, né, como que a pessoa consegue entender ali rótulo. Tem a Litro de Luz, que é uma ONG, né, que trabalha com democratização de acesso à energia, à iluminação elétrica. Se consegue reproduzir toda a solução deles pelo manual que eles têm na internet, e foi desenvolvido, né, junto com as pessoas que estavam implementando ali as soluções. E também aí tem um potencial muito grande de apreender os saberes locais, que, né, qual é o conhecimento que as pessoas têm ali em relação à aplicação, por exemplo, né, de alguns fitoterápicos, né, esse é um exemplo mais clássico. Local, né, tanto se utilizam equipamentos quanto matéria-prima, mão de obra.
E um dos aspectos aí tem uma empresa alemã, produtora de máquinas para a indústria de celulose, que eles, claro, aí, por questão de concorrência, eles viram que iam perder mercado, fizeram um processo de engenharia frugal e passaram a produzir componentes localmente, então, passaram a importar da matriz somente uma parte e, por meio de modularização, passaram a produzir, diminuíram bastante os custos. Tem um aspecto econômico importante, que além de ser barato para a pessoa adquirir, também seja fácil seja barato para manter, que está relacionado também à questão de ecologicidade, e economia circular, que você vai fazer algo que seja reciclável, reutilizável, renovável. E a questão tanto do econômico quanto ecológico também relacionada à robustez, que seja um produto que não é simplesmente diminuir custo por diminuir qualidade de material. Ele tem que sobreviver nas situações de intempéries, pensar também em acrescentar onde tem a energia intermitente, uma bateria solar, um tanque para diesel, e a questão da qualidade é bastante importante. E a simplicidade, que eu estava relacionada ali com o enfoque humano, também focar no que é necessário daquela aquela solução entregar. Hoje, a digitalização, os telefones celulares têm facilitado sobremaneira o desenvolvimento de inovações frugais. E dessa questão da acessibilidade. A câmera de um telefone celular, ela pode se transformar em um equipamento para análise dos olhos, em um aparelho de audição fetal. Então, e o custo do desenvolvimento de um aplicativo, claro, aí quando é uma aplicação médica, tem que ter todo um respaldo técnico e científico, mas várias soluções hoje empregam o telefone celular, e isso barateia e promove acesso muito mais fácil. E entregar para quem precisa, e onde precisa. Então, por exemplo, para a África, a General Electric desenvolveu uma mochila que contém ali todos os principais equipamentos necessários para uma enfermeira fazer um pré-natal de uma mulher numa vila, em vez dessa mulher ter que se deslocar até um centro de tratamento. E o que está também relacionado à adaptabilidade, que, às vezes, muitos produtos desenvolvidos para funcionar em um hospital depende daquele deslocamento, enquanto, se trabalhar a portabilidade ali a questão de peso, que seja leve, para ele seja transportado, o produto, como um aparelho de ultrassom, que já foi desenvolvido, que cabe em torno de 25 centímetros, é muito mais fácil para que ele seja levado até o paciente e numa vila para muitas pessoas, do que esse paciente se deslocar. E também a aquisição para o próprio médico ter o seu próprio equipamento. Então, vou passar para vocês alguns casos. Eu tentei selecionar mais específicos, assim, envolvendo a questão da bioeconomia, um contexto de país. Eu quero destacar aqui, quando falando de país, especialmente a Índia. Tem muitas similaridades em relação ao Brasil, em termos de clima, em termos de aspectos socioeconômicos, culturais. Aí a gente tem uma distância bem grande, mas a Índia praticamente virou um celeiro de inovação frugal, e muitos estudos hoje, principalmente as questões de impacto, essas soluções de impacto,
Na saúde, especialmente, desenvolveram bastante. E vou colocar aqui algumas das razões para que... Ok. Ok. Algumas das razões por que a Índia se tornou uma referência global em inovação frugal. E por que a gente tem tentado conversar aqui também, por exemplo, com pessoas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, com redes de empresas que trabalham, que fomentam inovações de impacto, é justamente porque ela tem várias referências, né? Então, essa cultura do julgar é uma palavra que se traduz uma coisa bem próxima de gambiarra, mas assim a gente tenta não associar gambiarra à inovação, porque o único aspecto que une essas duas aí é essa criatividade que fomenta, às vezes, a pessoa pensar completamente fora da caixa e desenvolver algo, né? Mas, assim, por ela mesma, ela é até pejorativa, porque é uma solução que ela não se profissionaliza no sentido de que ali ela escala, né? Outras pessoas vão usar, não é sistematizada. Mas, né, pela questão socioeconômica, tem muita necessidade de soluções de baixo custo, né? A questão da inclusão é similar a eles quanto aqui, né? Vários pesquisadores e homens de negócio indianos têm divulgado muito essa questão da inovação frugal. A política pública, o custo do Programa Aeroespacial da Índia é uma referência, e aí tem toda uma política aí fomentando que ele fosse mais barato, é uma referência mundial, assim, em torno de 30% do custo de um programa ocidental. Foi o custo deles lançarem um foguete chamado Chandrayaan-3, né, recentemente. E, né, por exemplo, o sistema de identificação digital de pagamentos, que é algo similar ao Pix, ele é todo feito na infraestrutura digital frugal por meio de parcerias público-privadas. E aí vira um modelo, né, também reconhecido por organizações internacionais, tipo o Banco Mundial, a ONU, o Fórum Econômico Mundial, né, e servindo aí de inspiração para outras regiões similares. Eu colocando aqui um exemplo fora da caixa, né, também relacionando aqui como que a universidade pode se comprometer em buscar uma solução. Esse aqui eu tive até a oportunidade, né, de falar com a pesquisadora que liderou esse projeto. É uma prótese que cresce com a criança. Se a gente pensar um exemplo bem frugal mesmo, assim, né, no termos do julgado, que ali a gente falou antes na Índia, eles tiveram uma metodologia de fabricação de prótese de madeira, né, que foi bastante conhecida, mas essa aqui foi adiante, uma prótese que ela se estende à medida que a criança cresce, sem necessidade de trocar de prótese toda vez, né? E aí também inclusive, um custo ambiental, né? Então, por isso eu usei um que não tem nada a ver com a bioeconomia. Essa é um inventor, né, que fez uma máquina de fabricação de cordas muitíssimo mais eficiente do que a convencional, né? E tem algumas métricas, né, aqui é uma pena ter essas cadeiras aqui, mas, por exemplo, né, mede que o aumento da eficiência da máquina foi de 500% em relação ao método tradicional que eles tinham, né? E muito mais leve também, por exemplo, para mulheres executarem, que muitas dessas atividades, digamos, mais artesanais, assim, elas são mulheres que executam. Né? E aí, esse caso, né, foi, inclusive, essa máquina foi patenteada. Aqui, também, falando de simplicidade, e eu tenho bastante orgulho desse projeto, porque, em termos da orientação, assim, de como processar,
eu tive bastante envolvida, é a produção de micro-organismos eficientes. Esses micro-organismos eficientes, se a gente for pensar assim, uma base deles, é aquele bocache, que é um fertilizante usado, né, em plantas. Então, uma ecóloga, né, foi uma coisa interessante, ela herdou uma fazenda, junto com outros membros da família, em Maués. Então, viu ali um grande espaço para produzir micro-organismos eficientes, que normalmente eles são feitos numa base, né, de uma biomassa de arroz. Você tem prepara um substrato, põe na floresta para coletar os micro-organismos. O que aconteceu? Ela desenvolveu uma nova metodologia que ela consegue captar esses micro-organismos. Considerando, né, a umidade, esses aspectos, ela consegue captar no ambiente urbano, né, colocando na janela, numa varandinha próximo da janela, ali ela coleta os micro-organismos. Teve toda uma redução em termos, né, do custo de produzir, no tempo, né, que os micro-organismos levam para se reproduzir. Então, aqui a gente tem uma escala, né? Aquela primeira base lá foi preparando uma primeira... Aqui, né, eles preparando a base na floresta com a folha de bananeira. Né? Aqui ela usa embalagens de sorvete. Né? Isso aqui estava todo testando ainda a metodologia para coletar os micro-organismos na varanda de casa. E em Maués, às vezes a questão, né, do empreendedor, ele também, muitas vezes, se envolve numa mudança de comportamento. A prefeitura, né, o marido de uma pessoa que trabalhou com ela, né, nessa metodologia, viu isso algo bastante interessante e a prefeitura adotou a produção de micro-organismos eficientes para, primeiro, né, começou a fazer hortas para as escolas e aí aplicando os micro-organismos eficientes. Então, é uma visão que a Camila Fonseca, né, compartilhou comigo, é que essa, né, é uma tecnologia frugal, acessível e replicável para fortalecer a bioeconomia amazônica. Principalmente para pequenas escalas, agricultura familiar, né, essa é uma solução bem. E também tem um potencial aqui para empresas maiores que quiserem produzir isso numa escala industrial. As cisternas, né, do semiárido, em si, elas são uma tecnologia frugal em todos os elementos. Trabalham num contexto de extremo de restrições, né, tanto hídrica quanto também socioeconômica, e são produzidas ali com mão de obra local, o máximo possível dos recursos locais. E o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, desenvolveu uma tecnologia de saneamento chamada SARA, que é bastante interessante, que praticamente a água entra na residência, né, retirada ali da cisterna, é utilizada e ali né, ela é canalizada depois todo para um sistema de tanques de tratamento que... o laser não está funcionando bem aqui. Mas, ao final, ele nutre plantações, né? Hoje, ele se restringe principalmente a frutíferas, não verduras, né? Embora o exemplo ali pareça muito mais com verduras, né? Por questão de não ter o controle a todo momento da qualidade da água. Mas a tecnologia em si foi comprovada que a água sai com qualidade suficiente para nutrir, inclusive, essas plantas, inclusive verduras. A bateria aqui está...
Tá. Enquanto isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto a gente resolve o problema técnico aqui? Então, tá. E terminando esses exemplos aqui, eu queria falar sobre né, o envolvimento de universidades. A Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, eles têm 2 projetos, né, de desenvolvendo equipamentos com essa abordagem frugal, né, para uma despolpadeira de butiá, que é um coco, né, típico da região, e uma outra perfiladora de fibra de bananeira. Esse projeto eu tive oportunidade de conhecer, é numa região de Corupá, que é o 4º maior produtor de bananas do Brasil. E daí algumas artesãs usavam a fibra da bananeira para produzir, assim, a coisa mais espetacular, presépios em tamanho natural, né, para o Natal da cidade. Mas elas cortavam, imagina esse pseudo-caule da bananeira, se tira tipo uma folha grossa, ali elas tiravam 3 fatias, né, na horizontal, então muito fina, e cortavam aquilo com facão. Então, eles desenvolveram, né, essa máquina, ainda está no estágio de protótipo, né, atendendo às necessidades dessas mulheres, né, automatizando aí a extração da fibra, né, com baixo custo de energia, aumentando a produtividade, mas o aspecto principal aí, né, a segurança das pessoas. E poderia ser, né, tanto aquela máquina indiana quanto essa aqui poderiam ser adquiridas para essa região. Tá. Em termos de oportunidades para a bioeconomia, a gente, né, só contextualizando, a questão hoje, né, tem um potencial de volume globalmente de 2 trilhões de euros, né? Tem uma grande potencial também de emprego. Quando a gente fala que a inteligência artificial está detonando os empregos, a gente também tem muita oportunidade. E, né, o Brasil e o contexto aqui da Amazônia, né, apresenta aí um grande potencial para esses desenvolvimentos, ou para soluções. O que a gente fez, eu vou contextualizar. Isso aqui foi um projeto que a gente fez de aceleração da Inodeva com negócios de impacto socioambiental, né, negócios inovadores de impacto socioambiental. É o programa do governo de Goiás. Então, a gente, né, tinha que contextualizar o problema que a gente estava trabalhando. Então, por que vários dos produtos, né, da nossa sociobiodiversidade, eles não são aproveitados, né? Então, estão ali a questão da política pública, acesso à inovação, né, os mecanismos de transferência de tecnologia das universidades para as empresas e etc. Né? Isso incorre também nessa dificuldade de conseguir prospectar alternativas de desenvolvimento, falta, né, desses os mapas de rota, né, os roadmap, que estão relacionados à política pública, e também, né, ao desconhecimento. Imagine uma prefeitura, um governo local, uma região que queira explorar os produtos da sua biodiversidade. Então, você tem que descobrir qual é o potencial daqueles, uma estratégia, né, que a gente está falando aqui de roadmap, a gente está falando de estratégia de exploração. A questão da vulnerabilidade social e econômica, né, dos catadores ali que trabalham na base da cadeia e a desarticulação das cadeias, né, que muitas vezes se produz o produto, por exemplo, a castanha, vai no máximo da secagem, torragem e é exportada. Quanto disso poderia ser aproveitado? Então, desculpa a gente não ter feito para um caso de um fruto amazônico, né? A gente fez o fruto do cerrado.
porque esse caso já tinha, a gente estudou com detalhe, fazendo entrevistas com as pessoas e tal, e o tempo do convite aqui não daria para a gente fazer tal qual. Mas, né, faz parte do patrimônio imaterial de Goiás, e colocar para vocês aqui, né, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas, né, ou conseguem ilustrar algum produto que seja trabalhado dessa maneira. Na verdade, essa parte de processamento aqui, saiu a conexão com o vídeo, mas ali vocês, é um vídeo que está associado a essa apresentação, em que essa senhora chamada Valmira, ela me mandou um vídeo, né, como da operação ali, naquele toquinho que ela segura entre as pernas, ela bate né, a castanha com o facão, assim, todo o tempo. Claro que ela tem bastante destreza na atividade, né? Mas isso aí também é uma oportunidade bem grande para desenvolvimento, né, de maquinário, métodos de estocagem, né? Vou passar. Aqui a gente fez um estudo, isso aí já estava documentado, né, estudo da Embrapa, das aplicações. É o que a gente fez, né, aqui só corroborando o que está anteriormente, em termos das aplicações. Aí, né, tecnologia nossa, a gente fez uma busca, né, de quem tem produzido estudos, né, científicos a respeito do baru no Brasil, e relacionando isso também com as aplicações. Aí, no próximo, a gente foi especificamente, né, e aí vê, por exemplo, analgésicos, aplicações na área de saúde, várias, né, outras aplicações em termos, né, de tintas, vernizes, corantes, e algumas dessas patentes, apesar do baru ser o fruto brasileiro e, né, ter algumas outras variantes nos Andes, inclusive tinham patentes internacionais. Quando a gente foi pensar o caso do pequi, tem várias patentes alemãs, né? Então, de pensar, referencia, né, aquela lá que muitas empresas, né, no exterior utilizam de moléculas da nossa sociobiodiversidade quando a gente não está explorando. E também, né, aqui conecta quem são as pessoas que poderiam auxiliar as empresas a resolver ou a desenvolver melhor os produtos. Porque sou eu que estou tendo problema com esse. Tá. Então, a questão relacionada, né, que eu coloquei, que a próxima coisa que a gente fez foi ver que tipos de soluções já tinham sido desenvolvidos, inclusive maquinário para ajudar as pessoas, né? Mas como a gente teve bastante gente aqui de universidade, a Embrapa, né? A gente acabou de ver o professor Rafael do IFRO, de manhã teve uma apresentação bem interessante da Embrapa, e, né, de outras organizações de pesquisa, né? A pergunta e eu penso assim, até na motivação para se engajar, né, com essa mentalidade frugal, né, que é desenvolver a custos acessíveis produtos, né, que vão também promover acesso. E até fazendo um gancho, né, o professor falou de robótica, a gente vê muito sobre inteligência artificial. Essas são tecnologias que, sim, são muito importantes também para favorecer aí, o desenvolvimento de inovações frugais. O que vocês pensam que, né, de como que esses três entes aí, né, das hélices de inovação, que muita gente já falou aqui a respeito, poderiam contribuir com soluções, e aí nessas soluções frugais, ou até se alguém conhece também, eu gostaria de saber
alguma solução que é implementada em algum lugar que possa compartilhar. Alguém conhece, quer compartilhar? Ok. Fico à disposição depois, se quiserem conversar comigo ali separado. Tá? Eu tenho alguns slides apresentando um pouco mais da Inodeva e tal, mas por questão do tempo, eu vou parar por aqui, né? Quem quiser fazer contato, fique à vontade. Eu vou ter bastante interesse de conhecer também o que está acontecendo por aqui. Muito obrigada, gente.